eu vou ter que mudar o esquema aqui, porque o telefone está tocando direto, muitas perguntas, as pessoas estão reclamando que as perguntas não estão indo ao ar. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer tudo de uma vez só, vou passar a palavra para o prefeito para ele falar da segunda vez, depois o doutor Maurício tem uma pergunta e o doutor Jefferson, que reclamaram que até agora nem se apresentaram, nem deram boa noite ao Teresopolitano. Então, olha só, as perguntas que chegaram até o momento, tá bom? Josiane da Tijuca pergunta se é verdade que o governo do estado mandou verba para a reforma do Centro Administrativo Celso Dalmaso e a estrada José Gomes da Costa. Se o dinheiro veio e o que foi feito? Primeira pergunta, ele vai responder. Jaqueline, do bairro de Fátima, da Igreja Colheita, pergunta se é verdade que o prefeito tem ou teve uma casa no Vale dos Eucaliptos. Terceira pergunta, Vanessa da Prata pergunta, como em 2 dias após a tragédia, o prefeito já sabia quanto iria gastar para reconstruir a cidade? Maria do Meudon pergunta, quando serão terminadas as obras e quando serão consertados os buracos na cidade? Margarete da Várzea pergunta, quando vão ser terminadas as obras que ela diz que já estão pagas as empresas que ganharam a licitação, as obras que começaram e por licitação? Doutora Isa Pereira, um abraço, doutora Isa, telefonou para dar os parabéns ao programa. Deixa eu ver. Dizendo que tem orgulho de ser teropolitano. Doutor Bonifácio Luquinha, parabenizando os doutores Nelson e Jefferson pelo esclarecimento e o prefeito pela coragem. Bom, essas foram as perguntas, eu quis fazer só para prestigiar as pessoas que ligaram, que a gente conseguiu atender. Doutor Jorge Mário, eu terminei falando da minha decepção até o momento com a administração pública. Vou pedir que o senhor responda e já vou passar direto para o doutor Maurício Mendes, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Bom, quanto à sua decepção, eu espero poder revertê-la até 31 de dezembro de 2012. Amém. Porque o governo só deve ser julgado para valer no final do seu mandato. Pode ser criticado e as críticas são bem recebidas, sempre. O julgamento vai ser no final desse governo, em 31 de dezembro de 2012. Vai poder se avaliar se foi um bom governo, se não foi, nós estamos no meio do caminho ainda. O recurso do governo estadual para a reforma do centro administrativo e da estrada José Gomes da Costa. Isso. Bom, para o centro administrativo, realmente eu consegui um recurso do governo estadual. Esse projeto está para ser licitado agora, para que a gente possa recuperar aquela área ao lado da Câmara e ali, então, sediar algumas secretarias, o que economizaria realmente o aluguel de algumas secretarias que ocupam, né, prédios alugados, o que é bom para o município, vai economizar para os cofres públicos e realmente nós conseguimos. E quando vai ser feito? Então, logo agora, passa esse período agora que praticamente se direcionou quase toda a máquina administrativa nesses 20 e poucos dias para a situação da calamidade, vai se colocar o edital na rua e aí vai se fazer essa reforma do centro administrativo. A estrada José Gomes da Costa, de cabeça agora aqui, confesso, não sei se está nesse recurso que veio somando forças do governo estadual. Tem um projeto sendo executado para lá. Não sei se é do mesma origem do governo estadual ou federal, e aí eu peço desculpa. Eu não sei agora no momento como dizer isso, posso dizer isso amanhã ou no próximo programa que eu tiver a honra de ser convidado. Quanto à possibilidade de ter porque como nós conseguimos em 3 dias ter um cálculo de um valor aproximado que seria necessário para recuperar a cidade, eu tinha uma agenda marcada com a presidente Dilma Rousseff no 3º dia e com o governador Sérgio Cabral. E eu precisava chegar até a presidente, até os ministros e ao governador com um valor aproximado. E a equipe de planejamento virou praticamente 24 horas trabalhando, viraram à noite, fotografamos e pelo Google medimos aproximadamente todas as estradas danificadas, todas as pontes caídas, são cerca de 50 pontes no total, entre grandes, pequenas e médias, estradas, barreiras. Então nós fizemos um valor aproximado
pela tabela EMOP, planilhados, está pronto. Eu entreguei em mãos à presidente da República. Eu entreguei todo esse dossiê e o cálculo por tabela EMOP para ela. A gente sabe que é perfeitamente viável ter uma margem de erro aí de 10% a 20% nesses casos, na hora de você executar uma obra planilhada pela tabela EMOP. Então foi feito realmente, e aquilo não é chute, aquilo foi feito realmente pela equipe de planejamento de obras. A comunidade tem acesso a isso? Tem, se quiser tem, sem problema nenhum, está pronto esse estudo lá. Então, Teresópolis, você tem acesso a isso? Se o senhor quiser, tem acesso a isso. Vou procurar. Qual é a última pergunta? Se o senhor não, tem mais 3. Se eu tenho uma casa no Vale dos Eucaliptos. Não tenho. Aquela casa era alugada e depois eu adquiri o meu apartamento, que eu estou tentando até agora tentar mostrar esse contrato para você, que eu financiei na Caixa Econômica Federal, mas eu morava lá alugado e agora estou morando num apartamento. Qual é a outra? Tem uma pergunta aqui sobre essas duas empresas, a RW e a Vital. RW e a Vital, que teve o suspenso pagamento, senão você fala mais que eu. O pagamento foi suspenso temporariamente e hoje, porque tinha uma dúvida sobre o capital social do contrato social, declarado no contrato social da empresa inicial. E agora já foi apresentado o novo contrato social e já está, parece que resolvida essa questão lá no fórum. Estamos aguardando a decisão, deve sair amanhã, depois nos próximos dias. Então ali não tem nada de irregular, está tudo correto, tudo planilhado dentro do que deve ser feito, do processo administrativo, de contratação, tudo correto. Foi apresentado já várias vezes. Esse processo administrativo está disponível para qualquer um dos senhores que solicitar, chegar lá junto com a doutora Ana Cristina, vai abrir para os senhores esse processo. Então não tem nada de irregular ali, tranquilo. Estamos aguardando só essa questão burocrática final, que faltava um documento que nós não conseguimos encaminhar na primeira inicial, né? É isso? Isso. Posso perguntar? Vamos lá. Você não vai deixar ele perguntar? Não vou deixar não. Eu vou passar para o doutor Maurício, mas vou só falar uma coisa para a população. Eu divido bastante as coisas, não sei se os outros dividem, mas eu divido. Na sexta-feira, eu liguei ao doutor Maurício para entrar com uma ação popular contra, em face da prefeitura, em função da RW e da Vital, tá certo? Existiam, vamos ser sanadas, essas irregularidades. Uma empresa dentro de um apartamento, coisas que o Ministério Público trouxe a voga, já foi votada, a liminar foi concedida. Mas uma coisa eu falo aqui, o compromisso de pronto. Todo edital... Peraí, só posso fazer um parênteses? Pode. A liminar foi concedida no sentido de suspender temporariamente o pagamento, porque havia dúvida só sobre a questão do capital social e não da irregularidade da contratação, mas agora já foi esclarecido isso. Mas liminar é exatamente para isso, para suspender até que se verifique o pagamento, a situação. Não a contratação. Então, mas a gente vai estar de olho sempre nos editais, aí a população pode ter certeza. Doutor Maurício. Fala, doutor Maurício. Boa noite, prefeito. Boa noite, Nelson. Boa noite, presidente Jefferson. Boa noite aos nossos espectadores. Em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso prefeito aqui. E eu queria fazer uma pergunta de maneira bem objetiva, também uma pergunta que é corrente na boca da população. O governo municipal realizou algumas obras, ou está realizando algumas obras que há uma certa dificuldade para concluí-las. Poderia dizer a obra da Vidigueira, do bairro de São Pedro, né? A própria obra da estrada José Gomes da Costa Júnior, a própria obra da Reta. Essas situações ocorreram, essas obras se iniciaram em situações de normalidade. Agora nós enfrentamos uma situação de catástrofe em que nós vamos ter que quase que reconstruir a cidade. Eu queria que o senhor defendesse por que uma equipe que em uma época de normalidade tem uma certa dificuldade em concluir essas obras, vai ter a competência e a capacidade para reerguer a cidade nesse momento de crise. Por quê? Se o senhor explicasse e tranquilizasse a população. O porquê é melhor responder como. A equipe que consegue elaborar os projetos, ela elabora os projetos, é encaminhado um edital e aquilo é licitado.
E empresas vencem a licitação com um acervo técnico de acordo com o tamanho daquela obra que é realizada. Isso o senhor conhece 10 vezes melhor que eu. Então, a certeza é que as empresas que vão ser, com certeza, contratadas através de editais de licitação, vai ser exigido delas um acervo técnico muito mais qualificado do que essas que elaboraram essas pequenas obras, porque vão ser grandes obras de reconstrução na cidade. Agora, é importante frisar que essa condução da reconstrução de estradas, pontes e grandes obras viárias e de reurbanização de extensas de bairro, talvez, pelo que eu já entendi em conversas com o governador e com o governo federal e o governo estadual, vão ser realizadas pelo governo estadual. É repasse de verba do governo federal para o governo estadual. Então, nós vamos ser ouvidos na elaboração dos projetos e construir os projetos junto com o governo estadual. E o governo estadual vai, através da sua Secretaria Estadual de Obras, o DEMOP, realizar essas obras. Parece que vai ser essa construção. Quanto às obras emergenciais, agora tem uma parte dos recursos que vem do governo estadual, outras são depositadas diretamente no governo municipal. Aí são essas obras emergenciais de abrir vias, retirar barreiras, liberar rios e pontes assoreados emergencialmente, que são esses primeiros 30 dias, aí, esse recurso que veio a curto prazo. O dinheiro de construção, os recursos para a construção de moradias habitacionais e as grandes obras de reconstrução e reurbanização, parece-me, isso não está ainda definido, deve ser feito pelo governo estadual, executado e contratado pelo governo estadual. Então, eu creio que eu tentei responder de como vai ser tocado isso, tá bom? Eu entendi a pergunta diferente, vou até depois... Não, a competência, é isso? Não, o que eu entendi do doutor Maurício perguntar é o seguinte: se já existem obras no município de Teresópolis que foram começadas, estão dando trabalho, a população já está insatisfeita com elas, não se termina essas obras, só tem buraco na cidade. Aí agora surgiram outras obras a serem feitas. Como é que você não consegue fazer uma obra se acha competente para continuar outra, entendeu? Mas assim, não é continuar outra, eu tenho que explicar outra. Justamente isso. A obra, com certeza, as grandes obras de reconstrução e de reurbanização vão ser vinculadas à catástrofe, nas consequências da calamidade, devem ser feitas pelo governo estadual. Agora, o critério de contratação para essas grandes obras que vem pela frente, outros projetos, a gente vai procurar ser mais cuidadoso no acervo técnico daquela empreiteira que vai ser licitada e capacitada e habilitada na licitação para executar esses outros projetos que precisam ser executados. As empresas estão sendo cobradas. A gente tem que cobrar, tem que exigir que cumpra. Se por acaso, em algum momento, ela não cumprir isso levar a algum prejuízo, ela vai ser acionada de alguma forma e vai ter que arcar com as responsabilidades. Então já vamos acionar. Eu me prontifico a trabalhar de graça para acionar, porque aquela no bairro de São Pedro está uma vergonha, prefeito.